Esta é uma história de ficção baseada em fatos reais. Quer dizer, esta é a história de uma menina que queria ser dona do mar e tentou pegar um pedaço dele. Enfim, esta é a história de Teresa, que queria carregar o mar para perto de si. Teresa queria ter o mar nos fundos da sua casa. Como vivia no centro de um país muito grande e bem longe do mar, não sabia muito bem como isso seria possível. Mas Teresa era teimosa e teve uma ideia: ir até o mar e trazer um pedaço dele até a sua casa. Esperou até a próxima viagem para a praia e separou uma garrafa, que cuidadosamente pintou com ondinhas azuis. Teresa adorava desenhar ondinhas. Também não via a hora de se aproximar do mar, mas não queria mostrar para a mãe o seu plano. Então levou a garrafa escondida numa mochila. Na hora da praia, não desgrudou da mochila. A mãe estranhou aquilo, mas apressada seguiu em frente. Teresa entrou no mar. Encheu a garrafa. Colocou-a na mochila e voltou para casa. Não desgrudou da mochila, nem para dormir. Achava que agora que carregava o mar nas costas, ele era seu e, portanto, tinha responsabilidade pela existência dele. Quando se deitava perto dele, conseguia ouvir seus barulhos e até sentir seu cheiro. Depois de alguns dias, a mãe preocupada esperou um momento de descuido e foi xeretar a mochila de Teresa. Encontrou a garrafa cheia e pesada. Achou aquilo um absurdo. Ao ver aquilo, Teresa ficou arrasada e se sentiu a mais infeliz das infelizes. Chorou, mas de repente parou. Foi quando sentiu na boca o mesmo gosto da água que carregava nas costas. Que incrível! Não é que tinha o mar dentro de si? Então Teresa riu, e sorrindo, sentiu uma pequena onda sair pelo seu sorriso. E assim, adormeceu. Sonhou que vivia no meio dos peixes, sem casa nem telhado, embaixo de um céu estrelado, pontilhado de estrelas do mar. Dentro do sonho, de repente Teresa acordou grande e mais velha, uns 4 anos mais velha, e com um aspecto bem diferente. Teresa se sentiu estranha dentro daquele corpo em carne e osso. Aqueles braços, aquelas pernas, seriam dela mesmo? Achou que talvez fosse um ser de outro planeta, um peixe fora d'água, ou um monstro marinho. Decidiu então voltar para dentro do mar.
assim, Tereza, você menstruou. Aí eu fiquei muito, mas o que é isso? Mas por quê? De repente no espelho eu me sentia por dentro muito envergonhada, muito inquieta, assim, muito com nojo. Eu tava diferente. A puberdade dura de 4 a 5 anos. Entre os 8 aos 13 anos, uma menina cresce muito mais do que se acostumou a crescer em toda a sua vida. Se até os 8 ela ganhou uma média de 6 centímetros por ano, na puberdade esse crescimento dobra. Só que os braços cresceram mais rápido que as pernas. Depois vieram as pernas. E entre os braços e as pernas apareceram pelos. Nos peitos, 2 caroços começaram a crescer também. Tudo isso foi demais para a Tereza. Socorro! Eu tava muito nervosa, muito estranha, me sentindo totalmente presa a uma coisa que não era de mim. A coisa que eu mais odeio dessas mudanças esquisitices é aqueles pelinhos embaixo do sovaco. Tem aquele cheiro ruim. E assim, Tereza decidiu que queria ser peixe. Uma sereia, talvez. Quando eu tô dentro da água, eu me sinto livre, eu me sinto divertida e extrovertida para fazer o que eu quiser. Admirava os peixes. Para ela, os seres mais perfeitos de todo o universo. Parece um lugar onde você nunca esteve antes e é tão perfeito que você não quer mais sair de lá. Eu gostaria de ter o mar dentro da minha casa. O argumento de Tereza para admirar os peixes. Eles não têm pés, mãos, braços ou pernas para crescer desordenadamente. Não quebram, nem deixam cair as coisas, porque no mar não tem chão, nem coisas. E parecem repousar eternamente, sempre sustentados pela água. Amparado pela mãe água, um peixe nunca tem problemas de peso, nem de frio ou calor, e pode nadar para lá e para cá sem deixar rastros. Não enfrenta o trânsito e também não tem pressa. Não há entre os peixes a preocupação com o tempo. Dizem que a água acumula a memória do universo. Mas no mundo líquido não existe futuro, nem passado. Quando eu entrava nessas grandes nadadas no mar, era como se eu fosse o mar todo. E quando eu entrava dentro d'água, eu sentia uma alegria. Sinto hoje ainda. Uma alegria no corpo. Eu me lembro que eu começava a nadar e aí, um pouquinho, uns 15 minutos depois, eu já... parecia que eu estava ali sempre, que eu era dali. Que eu sempre tinha estado ali. E a vontade de voltar de novo. Parece um outro mundo. É como se você tivesse uma liberdade que você nunca teve antes na sua vida. E eu sempre observei muito, eu sempre imaginei muito como seria o mundo dentro da água. Na água, eu me sinto livre. Tereza se sentiu perfeita no mundo dos peixes. Nenhuma expectativa, nenhuma cobrança. De lá de baixo, tudo ganha outra dimensão. E o mundo visto de baixo para cima parece bem maior, mais amplo. A água não tem limite. E essa sensação de ser um corpo maior do que se é, que acho que a gente tem na gravidez, que é outra água dentro da gente, dentro da barriga. Estar dentro da água do mar é ter água dentro e água fora ao mesmo tempo. Sem limite. As alteranças do mar são as alteranças da mulher.
das alteranças, quando ainda era criança, Teresa achava que podia ser dona não só do mar, mas do mundo. Mas Teresa cresceu e, na consciência do seu corpo, que também crescia, percebeu a imensidão do mar que a cercava. Como ela, que agora estava grande, se sentia tão pequena diante do mar, se quando era menor achava que podia carregá-lo nas costas? O que teria acontecido? Talvez fosse a hora de acordar para desvendar esse mistério. Teresa Seiblitz, mãe de 3 filhos, é atriz e narradora desta história. É também nadadora oceânica e sempre carregou o mar dentro de si. Teresa Neves tem 12 anos, nasceu e mora no Rio de Janeiro, onde desde muito pequena convive com o mar, como se fosse sua casa. Teresa Viana tem 13 anos, nasceu e mora em Poços de Caldas, Minas Gerais, bem longe do mar. Aos 8 anos, ela pensou em levá-lo para casa. Teresa Viana inspirou esta história. Eu vou pedir para um arquiteto fazer uma praia no terreno perto da minha casa. Não sou quem me